Binando corretamente. Eu usei o nome binando, mas na verdade binagem quer dizer passar o identificador de chamada. No CIP tem três métodos de enviar o identificador de chamada. Tem o campo from, o cabeçalho Remote Party ID e o cabeçalho PAssert da Identity. Qual que você deve usar? Depende do gateway. Se o teu gateway suporta... O campo from todo mundo suporta, mas se o seu gateway está preparado para receber o identificador no Remote Party ID, você deve mandar o Remote Party ID. Se ele está preparado para o PAssert da Identity, você deve mandar isso como PAssert Identity. Por que isso aconteceu? Né? Por que tem esses dois cabeçalhos? O que acontece com o CIP, quando ele foi feito, ele foi colocado como endereço de e-mail, na verdade, não como números. Então, o nome do usuário pode ser joão@sei lá.com. Né? E aí, como é que eu passo o identificador do número discado se eu estou lá como João? João não consegue, eu não consigo binar esse nome na rede pública. Então foram criados esses dois padrões. A Cisco criou um primeiro padrão, que foi o Remote Party ID. Ele nunca se tornou um padrão IETF, ele era um draft, na verdade. E mais tarde a IETF padronizou o PAssert da Identity como uma forma padrão de enviar o identificador de chamada para um gateway. A maioria dos gateways suporta Remote Party ID e PAssert da Identity, são raros os gateways que não suportam. Os mais antigos, mais o Remote Party ID, os mais novos, mais o PAssert da Identity. Então a maneira como você vai passar a identificação de chamada depende muito do tipo de gateway e do que está configurado no gateway. Né? Não adianta também adivinhar, tem que ir lá no gateway e configurar que tipo de forma de receber a identificação ele vai ter. Opções do CIP Pulse. O CIP Pulse tem dois campos, tem um campo chamado Clip Preference, né? E depois tem um campo chamado Clip Type. O Clip Preference diz o seguinte, que número que eu uso? Uso do usuário ou uso do gateway? Por que disso? Às vezes eu tenho uma situação onde eu quero passar o número piloto, então é melhor colocar esse número piloto no gateway. E às vezes eu tenho um número por usuário, então eu quero colocar o número lá no cadastro de usuário. Então eu posso definir o seguinte, se tem no usuário e tem no gateway, eu uso do usuário. Se tem só no gateway, manda do gateway. Então se eu não configurar no usuário, ele usa o piloto. Posso também inverter, dizer, não, eu dou preferência ao gateway. Se aquele gateway tiver um BINA, eu uso do gateway, senão eu uso do usuário. Posso ainda usar alguns esquemas especiais, como validate, que é, ok, deixa eu passar o BINA, que vem do usuário, mas valida se ele está no formato de 10 dígitos direitinho. Clip Preference igual a PES também, assim, ó, passa o que vier do usuário, aí eu não preciso me preocupar, eu faço a parte de identificação no usuário. Lembra que o cliente, né, aqui no Xlite, por exemplo, eu tenho como especificar aqui no sistema qual é o identificador de chamada que eu vou querer, ou seja, esse user ID é o que vai ser usado, e o display name é esse que vai ser usado também no sistema. Tem alguns que dá até para especificar campo from e tudo mais, mas isso é o que vem identificado do cliente. Se eu quiser passar isso, eu posso passar isso também. Perfeito. Deixa eu fechar aqui. Esse é o Remote Party ID, só para vocês verem, um cabeçalho que vai no sistema. Então tem aqui Remote Party ID, aqui ele está passando o número piloto, 33320000. Parte igual a calling, ou seja, é quem está chamando. Tipo de identificação, subscriber, é um assinante. Screen igual a ES significa que o proxy verificou a identidade, então eu posso me valer desse Remote Party ID. PAssert da Identity, né, é a mesma coisa, só que agora com um cabeçalho com um nome diferente, que é o que está padronizado pela IETF. Ou por fim eu posso trocar o campo from, né, se o gateway não suporta nada diferente, eu vou lá e substituo o campo from. Eu era muito contrário a trocar o campo from, porque isso não é padronizado e até não é permitido pela RFC. Mas, na verdade, é padrão de mercado. Todo mundo troca o campo from antes de enviar. É uma das maneiras mais fáceis de trabalhar. Bypass e none são CLI type, né, que é o tipo de CLI, não a preferência. Você pode fazer bypass, não manipular nada do cliente, então você tem que usar ou none, que é remover todas as identificações vindas com RPID, PAssert da Identity, muitas vezes referido como PI, e configurações de privacidade. Ele remove isso tudo do cliente. Vamos ver isso na interface? Então vamos lá na interface para ver como é que a gente configura isso. Esse aqui é o gateway. Isso aqui que chama suporte a CLI, vocês não precisam se preocupar, isso aqui é usado apenas para seleção dinâmica de roteador. Se eu colocar suporte a CLI, eu apenas estou informando que esse gateway suporta passar identificador de chamada. Perfeito? Não,
ele não tem nenhum efeito sobre a parte de identificação de chamada. Formatação da CLI, eu estou aqui em RFC 3325, que é o PSert da Identity. Posso usar também Replace From ou RPID. Vamos usar o RPID. Aqui é o identificador de chamada do gateway. E o tipo de CLI que eu estou usando, eu estou dizendo assim, eu quero dar preferência ao usuário. Perfeito? Ao usuário. Se eu quiser trocar o display, eu posso trocar o display também. Tá? Posso display. Vamos colocar aqui display, que assim a gente vê como é. Perfeito. Vamos salvar. Agora eu vou entrar na configuração do sistema, vou entrar em assinantes. Vou entrar aqui no 600.000. Aqui no 600.000 eu vou colocar, estou colocando esse identificador de chamada que está aqui. Perfeito. Vamos salvar. Vamos limpar a cache. Ótimo. Agora que nós já fizemos isso, vamos fazer uma chamada e vamos capturar essa chamada no nosso servidor aqui. Então vamos fazer um ngrep. Vamos fazer uma chamada. Gateway 1. Respondeu. Interromper e vamos ver o que deu aqui no nosso invite. Tá aqui, ó. PSert da Identity. Que era o que eu tinha pedido. Ou eu tinha pedido RPID. Vamos lá dar uma olhada. Então, gerenciamento de assinantes. Na verdade é roteamento de gateways. XPTO. Tá RPID, né? Então faltou dar o carregar alterações, que a gente sempre esquece, né? Então vamos de novo. Gateway 1. Agora faltou capturar. Falta alguma coisa. Já aprende. Gateway 1. The digits you have dialed. Ok, com isso a gente termina aqui e vamos colocar aqui. Perfeito, 200 ok, 200 ok. Tá aqui o invite, tá aqui o Remote Party ID. Se eu trocar, posso trocar aqui para Replace From. Vamos dar a preferência do gateway para a gente ver o display. Então vamos ver a preferência sendo gateway. Agora ele tem que passar esse número aqui. Salvar, carregar alterações. De novo. Gateway 1. Acho que faltou capturar, né? Então de novo. Gateway 1. The digits you have. Ok, agora foi. Então vamos lá no invite. Invite. O invite está aqui, Remote Party ID, ele pegou o endereço do gateway. Aqui no From ele não mudou nada, né? O display ainda está 600.000 porque eu não usei Replace From. Se eu usar Replace From, vou usar esse Replace From, salvar, carregar alterações. Então de novo. Opa, capturar, né? Usar um ngrep aqui de novo. Gateway 1. The digits you have dialed. Ok. Agora vamos olhar aqui como é que tá. Tá aqui o invite, né, que foi para lá. Tá aqui o from, tá vendo? Olha, ele trocou o display para gateway e trocou o identificador de chamada para 4833320000. Então é assim que eu controlo como é que eu bino, como é que eu envio o identificador de chamada para a rede pública. Com isso a gente encerra o vídeo de identificador de chamada no gateway.